Lugar de tormento, Hades, Sheol, um ambiente onde Deus permitiu que a sua presença não se manifeste, o final de uma vida sem Cristo, a danação eterna, um local de sofrimento eterno, enfim, ao longo da história, não só do cristianismo, sempre se falou sobre o inferno. Cada cultura, desde as mais antigas, afirma a existência de um local para onde eram destinadas as pessoas ou a alma dessas pessoas que desobedeciam a algum tipo de preceito ou rito religioso. Até mesmo Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, apresenta na primeira parte o inferno com seus imensos andares e com todas as formas de sofrimentos possíveis na mente do escritor. A literatura, o cinema, a pintura e etc. apresentam uma mistura de ideias do que vem a ser o inferno. Assim, se faz necessário, antes de adentrarmos no pensamento cristão sobre o inferno, conhecermos o que os gregos e hebreus afirmavam sobre esse local ou estado de sofrimento, pois os conceitos sobre inferno destas duas culturas têm uma certa influência sobre o pensamento cristão, no que diz respeito a este lugar de tormento. Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal você encontra dezenas de vídeos que apresentam de maneira simples e didática áreas do pensamento cristão, Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. Então, fique comigo até o final desse vídeo para você conhecer um pouco, afinal, o que é o inferno. Primeiramente, é importante sabermos a origem da palavra inferno na língua portuguesa. Em nossa língua, inferno é derivado do termo latino infernus, que significa o que está abaixo, inferior ou subterrâneo. Já na língua inglesa, a expressão hell vem de origem teotônica, que significa ocultar, encobrir, no sentido de julgamento, como sendo um local onde as pessoas julgadas eram colocadas. Já para a mitologia grega, a palavra Hades designava o local subterrâneo onde se alegava estar as prisões das almas logo após a morte física. Originalmente, no Hades, as almas não ficavam ali conscientes, sofrendo os tormentos de maneira eterna, mas estavam no mundo fantasmagórico. Estas almas eram destituídas de mentalidade, eram apenas fantasmas. Para os hebreus, o chamado Sheol, o submundo dos mortos, era retratado como um profundo e silencioso abismo, onde as pessoas mortas iam. Muitas vezes, o termo Sheol é traduzido no Antigo Testamento por sepultura ou abismo. O Sheol era dividido em compartimentos para as almas boas e para as almas más. As almas boas ficavam num local chamado de paraíso ou seio de Abraão. Por outro lado, as almas más eram destinadas a um local chamado de Geena, onde o fogo do tormento era eterno. Para alguns intérpretes bíblicos, o termo grego Geena está ligado ao Vale de Rinom, um local fora de Jerusalém, onde no governo de alguns reis de Israel lá no Antigo Testamento, se ofereciam sacrifícios humanos no fogo, em rituais a uma divindade chamada Moloque. Mais tarde, esse local foi transformado num monturo, onde eram queimados o lixo da cidade, numa espécie de fogo que, devido ao lixo, sempre estava aceso, nunca se apagava. Mais tarde, no período intertestamentário, dentro da literatura hebraica com a influência do mundo grego, surge a expressão tártaro, derivada do vocábulo grego tártaros. Este ambiente, ou local, era parte má do Sheol, em contraposição ao paraíso. Certa vez, o escritor C.S. Lewis, referindo-se ao inferno, afirmou: "Não há nenhuma outra doutrina que eu teria o maior prazer de retirar da fé cristã." Tudo isso devido à dificuldade e inúmeras discussões geradas em torno do inferno.
Ainda que alguns não concordem, mas para a maioria dos cristãos, o inferno é uma realidade, pois o próprio Jesus falou sobre o inferno. É interessante que a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento está na mesma frase onde aparece a palavra inferno. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este fato faz com que a maioria dos intérpretes bíblicos afirmem que se a igreja é real, logo o inferno também é real. A maioria das referências ao inferno no Novo Testamento está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E todas essas referências são paralelas, exceto a parábola do rico e do Lázaro, que está somente no evangelho de Lucas. Jesus fez uso da palavra inferno, e nos sinóticos, por 12 vezes, é usada a expressão Geena. Como já observado, esta palavra é derivada do Vale de Rinom, um local próximo de Jerusalém, primeiramente usado na idolatria de Israel no Antigo Testamento, e mais tarde passou a ser o lixão de Jerusalém, onde o fogo não se apagava. Esta relação entre os corpos que eram queimados nesse vale, lá no Antigo Testamento, e depois o fogo que não se apagava devido ao lixo, trouxe a ideia de inferno. É um termo quase exclusivo de Jesus. Jesus usou este termo como destino a quem pratica insultos, causas do pecado e para os fariseus e seus convertidos. A palavra Hades era mais comum para se referir ao mundo dos mortos, traduzida da palavra hebraica Sheol. No entanto, aparece cerca de 11 vezes no Novo Testamento, como destino da incrédula cidade de Cafarnaum, como oposição à igreja, na parábola do rico e do Lázaro e em outras passagens mais. Nas passagens que dizem respeito à ressurreição, tanto de Jesus como dos crentes, a palavra Hades está em paralelo com morte. Mateus e Lucas fazem referência ao Hades como resultado de condenação, assim apresentando a ideia de que o Hades, o inferno, seja um local ou ambiente de condenação. Uma outra expressão utilizada no Novo Testamento, traduzida para inferno, é Tártaro. Essa expressão é utilizada pelo apóstolo Pedro em sua segunda epístola, como sendo o local destinado aos anjos de Deus quando estes pecaram. Mesmo assim, para a maioria dos intérpretes bíblicos, não há diferença entre as expressões gregas Geena, Hades e Tártaro. Todas elas dizem respeito ao inferno. Por incrível que pareça, grande parte do Novo Testamento apresenta o destino dos incrédulos sem nenhuma referência direta ao inferno. Ou seja, apresenta um contraste entre a vida eterna e a morte eterna, entre salvação e condenação. E neste estado de condenação que, no decorrer da história do cristianismo, principalmente por parte de Tertuliano, Agostinho, Anselmo, Jonathan Edwards e outros mais, foi sendo construída a ideia de que o inferno como castigo eterno e consciente. E esse mesmo inferno foi criado por Deus, tendo o próprio Deus como seu mandatário. O inferno não é a habitação de Satanás, mas o local de reclusão dos ímpios. E além disso, segundo o livro de Apocalipse, o inferno haverá de ser lançado no lago de fogo. Assim, o lago de fogo é um ambiente ou local de maior tormento do que o próprio inferno. Diante disso, ainda podemos encontrar defensores que afirmem que o inferno seja real. No entanto, o castigo não será eterno. Haverá o castigo e o fim da existência de quem foi condenado ao inferno, pois para o ser humano, a perda da existência será a pior de todas as condenações. Sim, o inferno é real, pois Jesus falou sobre a existência do inferno e, segundo a Bíblia Sagrada, será um lugar de horrível tormento. E dentre os mais diversos ensinos sobre o inferno, pode-se afirmar que neste ambiente de tormento, o ímpio reconhecerá a gravidade de seu pecado
e terá consciência da sua separação eterna de Deus. Resumidamente, para muitos teólogos, o inferno representa a ausência de Deus, ou seja, um ambiente onde o próprio Deus, mesmo tendo autoridade até sobre o inferno, recusou manifestar a sua presença. Não saia aqui do canal, fique um pouco mais adquirindo conhecimento. E se você quer ter em mãos o texto completo deste vídeo, editado e prontinho para impressão, basta tornar-se um membro aqui do canal. Um abraço e até um próximo vídeo.